Olá, você está no Mysticast Ganja, uma semente ao desenvolvimento da cultura grower. Vamos dar uma lida aqui na matéria da Politize, Guerra às Drogas, Origem, Características e Consequências. A conhecida política de guerra às drogas tem início em 1971 com o então presidente estadunidense Richard Nixon, quando faz um discurso para a nação em que anunciou que o uso abusivo de drogas é o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Antecedentes de políticas contra as drogas. A coisa toda tem início mais ou menos em 1914, quando dependentes de ópio e cocaína nos Estados Unidos crescia. Por conta disso, o país decide tornar ilegal o consumo dessas substâncias e se torna a primeira política moderna que se tem registro para colocar as drogas na ilegalidade. Um pouco depois, em 1918, florescia um mercado ilegal de compra e distribuição dessas substâncias, e o consumo aumentou ao invés de diminuir. Na década de 1920, onde se limitava o consumo, a prescrição médica se tornou uma proibição generalizada. Um ano antes, em 1919, tinha sido ratificada a 18ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas intoxicantes. No ano seguinte, foi aprovada a Lei Seca nos Estados Unidos, que perdurou durante 13 anos até ser revogada em 1933. Essa proibição tinha como intenção diminuir a criminalidade e evitar acidentes de trânsito. No entanto, suas principais consequências foram de eliminar diversos empregos legais, também o aumento da taxa de homicídios e geração de altos custos econômicos para garantir o cumprimento da lei. Foi em 1937 que o consumo de maconha se tornou ilegal, colocando a erva no mesmo patamar de outras substâncias mais perigosas como a cocaína e a heroína. Com isso, teve início o combate ao narcotráfico nos moldes atuais, com o uso de ampla violência, estigmatização e exclusão social de consumidores e principalmente de dependentes, criminalização até mesmo de pequenos produtores e condenações com longas penas. Tem início assim o ciclo de repressão, que aumentou o preço da droga, valorizou o tráfico e estimulou o consumo, aumentando ainda mais a repressão. Então, liderados pelos Estados Unidos, outros países da América Latina seguiram esse exemplo de proibição que se tornou ainda mais duro a partir de 1971, no governo Nixon. Afinal de contas, o que é a guerra às drogas? Consiste em tornar o combate ao narcotráfico uma pauta de segurança nacional, permitindo a militarização dessa política. A partir da construção dessa ideia, o uso de medidas excepcionais em nome da defesa do Estado e da sociedade se torna legítimo, de modo que a aplicação dessas medidas pode ser feita tanto em âmbito interno quanto externo. Esse discurso se baseou na divisão do mundo entre os países produtores de ilícitos e os países consumidores. Desse modo, os Estados Unidos, como pertencentes ao grupo de países consumidores, se posicionaram como vítimas de grupos ilegais. Por conta disso, o uso de qualquer medida excepcional se tornou legítimo, já que os Estados Unidos estariam apenas se defendendo de seu maior inimigo. A política de guerra às drogas se origina de um viés moralista e conservador que demoniza aquilo que não se compreende. A partir disso surgem as medidas proibicionistas, que quanto mais rígidas, mais exigem fiscalização, e quanto mais fiscalização,
mais dinheiro é necessário. No Brasil, por exemplo, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro gastaram juntos ao menos 5,2 bilhões de reais para a aplicação da lei de drogas em 2017, o equivalente a 12% de todas as despesas com segurança pública, justiça criminal e prisões nesses dois estados nesse ano. A guerra às drogas levou ao encarceramento em massa, principalmente de negros, latinos, trabalhadores mais pobres e moradores de subúrbios. A criminalização expõe os consumidores de drogas ilegais a riscos para a obtenção e uso das mesmas, através de forçosa relação com o tráfico e da possibilidade de repressão e extorsão pelos agentes de segurança pública. O paradoxo da guerra contra as drogas é que quanto mais os governos pressionam a luta, mais altos os preços das drogas se tornam para compensar o aumento dos riscos. Isso leva a maiores lucros para os traficantes que fogem da justiça. É por isso que as maiores gangues de drogas geralmente se beneficiam de uma guerra mais dura contra as drogas, especialmente se a guerra tem como alvo principal os traficantes e não as grandes gangues. Além disso, na medida em que uma guerra mais agressiva contra as drogas leva os traficantes a responder com níveis mais elevados de violência e corrupção, um aumento na aplicação da lei pode exacerbar os custos impostos à sociedade. Ou seja, a forte repressão beneficiava as gangues do tráfico mais do que qualquer outro grupo. No Brasil, a virada para o século XX, período em que os Estados Unidos começam suas restrições a substâncias psicoativas, foi marcada por uma forte tensão entre classes e revoltas de grupos afrodescendentes. O processo acelerado de urbanização e industrialização foi acompanhado de condições miseráveis de trabalho diante da necessidade de conter essas ameaças e de formar uma classe trabalhadora constituída de indivíduos saudáveis e dóceis. O combate ao uso de determinadas substâncias psicoativas foi uma das estratégias de enfrentamento da luta das classes populares insatisfeitas com suas condições de existência. Ou seja, os governos e as elites brasileiras viram no proibicionismo uma grande oportunidade de reprimir as classes trabalhadoras. A configuração atual das políticas de álcool e drogas no Brasil se origina do paradigma proibicionista que data da virada do século e teve seus parâmetros desenhados na década de 1980, quando passa a se basear em uma lógica explicitamente belicista. A ditadura militar foi um período de forte endurecimento nas políticas antidrogas no Brasil, contribuindo para a acentuação da violência policial. Ademais, os efeitos mais visíveis da guerra às drogas no Brasil são o extermínio e o encarceramento em massa da população jovem, pobre e negra, tornando o Brasil o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Desde a nova Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, o número de presos por tráfico aumentou 339%. No Brasil, a política da guerra às drogas afeta desproporcionalmente as regiões periféricas dos centros urbanos. É pela mira do fuzil que o Estado brasileiro olha para as favelas e periferias. E no que se refere à política de drogas, a estratégia prioritária adotada pelos governos é a do confronto e a da guerra. As táticas para combater o mercado ilegal de drogas são bem conhecidas por todos. Incursões policiais frequentes, fazendo uso irrestrito de armamento pesado com o objetivo declarado de desmantelar organizações criminosas e apreender substâncias ilícitas. Segundo dados do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional, da população carcerária brasileira de 2020, 32,39% da população carcerária está presa por crimes relacionados a drogas. Algumas alternativas à guerra às drogas.
Portugal passou por uma epidemia de heroína no final dos anos 1990, que deixava um óbito por dia em todas as classes. Nesse período, cerca de 1% da população do país europeu era dependente da droga, usava majoritariamente por via injetável, aumentando a transmissão de HIV e hepatite C. O problema se tornou tão grave que o governo reuniu um grupo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, epidemiologistas, enfermeiros, juristas, que puderam compreendê-lo a fundo e traçar um plano de solução. A partir disso, Portugal se tornou pioneiro na descriminalização das drogas. Desde os anos 2000, o consumo de drogas pesadas como heroína, cocaína e êxtase caiu para quase zero desde o início dessa prática em Portugal. O que guiou Portugal durante esse processo foi focar nas pessoas e não nas substâncias, o que também ajuda a diminuir a estigmatização dos dependentes. A Holanda, por sua vez, há quase 30 anos, tolera o consumo de cannabis como forma de experimento social. O consumo é permitido em coffee shops regulamentados. Hoje, o caso da Holanda pode comprovar que tolerar a venda de maconha não aumenta o consumo. A sociedade civil precisa e está se organizando para ajudar o Estado brasileiro a construir uma alternativa à guerra às drogas para o nosso país. A crítica sobre a guerra às drogas, reconhecer que o problema público de consumo e tráfico de drogas tem sido combatido por meios que não resolvem o problema, pelo contrário, só aumentam os ciclos de violência, produção, tráfico e uso de drogas ilícitas. Já passou da hora de o Brasil discutir uma regulamentação, descriminalização e legalização da maconha no Brasil. Muito bem, o Giro da Ganja vai ficando por aqui. Até já!